Imagine que você é o médico responsável por atender um paciente de 60 anos, com histórico de hipertensão há 8 anos, e que chega ao pronto-socorro com cefaleia, tontura, náusea e pressão arterial de 200 milímetros de mercúrio por 130 milímetros de mercúrio. Você consegue imaginar um possível diagnóstico? Você sabe o que fazer nessa situação? Um possível diagnóstico para esse caso hipotético é a crise hipertensiva. Você sabe o que é? A definição em si de crise hipertensiva é aumento súbito na pressão arterial. Esse aumento tem como parâmetro níveis sistólicos acima de 180 e diastólicos acima de 120 milímetros de mercúrio. Mas por que isso acontece? A fisiopatologia da crise envolve vários fatores. Primeiro, o aumento da resistência vascular periférica, ou seja, a vasoconstrição pelo aumento de fatores como norepinefrina, vasopressina, entre outros. Segundo, o aumento do volume intravascular, pela retenção de sódio e água, por exemplo, principalmente em pacientes com insuficiência renal ou cardíaca. Terceiro, se há alguma disfunção endotelial, por lesão dos vasos sanguíneos. E quarto, quando o sistema renina-angiotensina-aldosterona for ativado, o que aumenta a retenção de líquidos e, consequentemente, a pressão. Mas você saberia reconhecer um paciente com crise hipertensiva? Vamos ver quais são os sintomas. A crise hipertensiva pode ser acompanhada de cefaleia, tontura e zumbido, ditos sintomas leves, que aparecem na maioria dos casos. E pode ser acompanhada também de dispneia, dor precordial ou coma, que são sintomas impostores de risco de vida ao paciente e indicam uma crise mais grave. É importante se atentar aos fatores de risco que são sedentarismo, tabagismo, sobrepeso e obesidade, não adesão ao tratamento para hipertensão, estresse emocional, alimentação inadequada, especialmente com alto teor de sódio e gordura, diabetes mellitus, principalmente tipo 2, doença renal crônica, doença cardiovascular e histórico de acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio. Idade acima de 50 anos, com aumento progressivo do risco. Baixa escolaridade e renda, que dificultam o autocuidado e o acesso adequado ao tratamento para hipertensão. Você sabe classificar a crise hipertensiva? Sabe reconhecer quando a vida do paciente está em risco e como agir com segurança? A crise hipertensiva pode se apresentar como urgência ou emergência, e o que define essa diferença não é o valor da pressão arterial, mas sim a presença ou ausência de lesão aguda em órgão-alvo. Na urgência hipertensiva, há uma elevação importante da pressão arterial, mas sem comprometimento agudo de órgãos-alvo. O paciente pode ter sintomas, como cefaleia, mas não apresenta risco iminente de vida. Já na emergência hipertensiva, há lesão aguda, como AVC, infarto, dissecção de aorta ou edema pulmonar. Nesse caso, há risco de morte e o controle pressórico deve ser iniciado imediatamente, preferencialmente em ambiente de UTI. Além disso, é importante lembrar também da pseudocrise hipertensiva, que simula uma crise, mas é apenas uma resposta transitória ao estresse, ansiedade ou dor, sem dano a órgãos-alvo e sem necessidade de medicação antihipertensiva imediata. É sempre importante reconhecer um paciente com indícios de crise hipertensiva, mas como fazer isso? Sempre atente-se aos sintomas. Geralmente, crises hipertensivas vêm acompanhadas de dor de cabeça, náusea, sensação de pré-desmaio, visão turva e coração acelerado. Porém, é importante lembrar que existem sintomas que também podem aparecer e podem indicar, além da crise hipertensiva, problemas em órgãos importantes, como rins, coração e cérebro. Esses sintomas são dor no peito, convulsões, confusão mental, inchaços localizados em braços e pernas. Esses sintomas são sinais de alerta e nunca devem ser ignorados. Agora você já sabe como identificar um paciente em crise hipertensiva. Mas a pergunta mais importante é: o que fazer a seguir? O tratamento da crise hipertensiva vai se dividir em dois caminhos possíveis. Na urgência hipertensiva, onde o risco de morte não é iminente,
o objetivo vai ser baixar gradualmente a pressão do paciente. Nesse caso, o mais comum é se usar medicações orais, como captopril ou losartana, e observar o paciente por algumas horas. Se ele estiver estável, pode mandar ele para casa e manter seguimento ambulatorial. Já na emergência hipertensiva, a situação é mais grave e o risco para o paciente é maior. Ou seja, não há tempo a perder e o objetivo é baixar a pressão do paciente e ficar de olho nele, monitorando suas funções vitais. Nesse caso, o ideal é encaminhar o paciente para a UTI, onde ele receberá medicação endovenosa, como nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina. Agora você já sabe como agir se encontrar um paciente com suspeita de crise hipertensiva. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!